Coloco aqui pronomes indefinidos. Olha só. Pronomes indefinidos que fazem referência a pessoas. Quais são? Vamos colocar aqui. Alguém, ninguém, quem. O quem pode ser muitas coisas, né? Pronome interrogativo, pronome relativo, também pode ser um pronome indefinido. Quando não for interrogativo, quando não for um pronome relativo, é um pronome indefinido. Então, alguém, ninguém, quem. Olha aqui, ó. Fulano, Beltrano. Agora uma dúvida, depois do fulano, depois do Beltrano vem uma dúvida, olha aqui, ó. Letra A, vem o ciclano. Letra B, vem o cicrano. Letra C, vem o ciclano. Letra D, vem o cicrano. E aí, qual é a sequência tradicional? Fulano, Beltrano e ciclano, letra A, cicrano, letra B, aí começa com C, as duas, porém aqui é ciclano L, cicrano R, ou ciclano, letra C, cicrano, Dinamarca. Qual é o normal? Fulano, Beltrano e, primeiro, é com C ou é com S o início? Ó, aqui muitos já vão cair aqui. Eu sei que tem muitos alunos EADs aí no nosso curso, tá? Para começar, não começa com C. Começa. E para finalizar, embora a maioria fale ciclano, tá errado, é cicrano. É fulano, Beltrano e cicrano. Então, aqui estão os pronomes tradicionais, né? Pronomes indefinidos para pessoas. E existem também os pronomes indefinidos para coisas, né? Por exemplo, os principais aqui, nós temos o tudo, nós temos o algo. Tudo e algo, pronomes indefinidos para coisas. Agora, claro, coisa é o que não for pessoa, né? Agora, a maioria, olha ali, ó. Referentes a pessoas e a coisas. Acompanha no material aí, ó. Todo. Posso falar todo o homem, posso falar todas as pessoas. Agora, eu também posso falar todas as cadeiras aqui, tá? Algum pode ser pessoa, algum homem, ou pode ser coisa, algum livro. Várias pessoas, vários livros, e assim vai, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum carro, né? Certo dia, certa pessoa, outro livro, outra pessoa. Então, os demais tanto podem fazer referência a pessoas ou fazer referência a coisas. Beleza. Depois, na página seguinte, 23, nós temos ali locuções pronominais indefinidas, né? Cada qual, o cada um, no cada um nós temos de estudar na concordância, né? Porque aparece bastante. Qualquer um, quantos quer que, quem quer que, seja quem for, seja qual for, todo aquele que, um ou outro, são pronomes indefinidos em forma de locuções, locuções pronominais indefinidas. Beleza. Agora, nós temos o quê? Nós temos os pronomes, chamados de pronomes interrogativos. Vou colocar aqui, pronomes interrogativos. Bem, Açor, são inúmeros? Não. Pronomes interrogativos são 4. Tá? Interrogativos são 4. Pronome interrogativo que, por exemplo, que dia é hoje? O
que tem diversas classificações. Pronome relativo, pronome interrogativo, conjunção integrante, porque são diversas classificações. Uma delas, pronome interrogativo, em frases interrogativas diretas ou indiretas, né? Depois, olha aqui, ó. Quem chegou? Quem chegou? Depois, qual seu nome? Qual o seu nome? Depois, então, que, quem, qual, quanto. São os 4 pronomes que podem ser interrogativos quando houver uma frase interrogativa. Por exemplo, quantos virão? Quantos virão? Então, aqui estão pronomes interrogativos. Apenas 4. Que, quem, qual, quanto. Sempre que houver uma frase interrogativa. Acabou o assunto, nada mais do que isso. Bom, agora nós vamos analisar, muito importante, vai demorar, porque agora nós vimos assim, ó, não há prova sem pronomes relativos. É impossível uma prova sem pronome relativo. Então agora a gente vai demorar, porque assim, ó, indefinidos é uma base. Interrogativos é uma base, agora não, relativos é diferente, cai muito. Não é base, é saber interrogativos. Aqui muda de figura, obrigatoriamente eu tenho de dominar os pronomes interrogativos na língua portuguesa. Aqui muda de figura a coisa. Bom, nós vamos estudar um a um os pronomes relativos. Mas uma coisa eu já tenho de saber agora. Ó, existe um espaço ali, ó, que está assim, pronomes relativos. Existe um espaço ali que está pronomes relativos. Eu já vou deixar aqui, porque eu não quero apagar. Então, vou deixar aqui nesse espaço. O que ocorre? Às vezes, antes de um pronome relativo, poderá haver uma preposição, tá? Então, poderá haver uma preposição antes do quê? Antes do quem? Antes do qual? Antes do cujo? Antes do onde? Então, poderá haver uma preposição antes dos pronomes relativos. Quem pede a preposição, e aí está a diferença, é uma palavra que vem depois do pronome relativo. Depois. Então, isso cai muito. Qual é a nossa função? A nossa função é estudar um a um os pronomes relativos, que, quem, o qual, o cujo, onde, que são os tradicionais. Até coloquei mais um depois ali, que é o quanto, né? Mas como em prova mesmo, são 5. E além de estudar um a um pronomes relativos, nós temos de verificar quando que haverá ou não preposição antes deles. Tá? E aqui são as preposições tradicionais de concurso. Ó, de, com, por, em, a, para, de, com, por, em, a, para, são as preposições tradicionais que podem aparecer. Tudo bem? Então, vamos estudar um a um o emprego dos pronomes relativos, mas eu também tenho de estudar o quê? Se há ou não preposição antes dos pronomes relativos. Então, página 23 aí, começa comigo aqui, ó. Emprego dos pronomes relativos. Bom, como é que funciona isso aí, professor? Ó, primeiro pronome relativo a ser estudado é o pronome relativo que? Ponto 1. Quando que o que é pronome relativo? O que é pronome relativo quando for substituível por o qual ou derivados. O qual, a qual,
os quais, as quais. Então, no momento em que eu troquei o que por o qual ou derivados, o qual, os quais, a qual, as quais, ele é pronome relativo. Sempre que ele for pronome relativo, eu tenho de saber que ele retoma. E ele tanto poderá retomar pessoas, quanto poderá retomar coisas. Ah, é pronome relativo, beleza, então ele retoma. Retoma pessoas ou retoma coisas, beleza. Sendo pronome relativo, eu coloco aqui alguns exemplos. Letra A, letra B e letra C, a fim de que possamos debater. Letra A. O livro, espaço, o livro, espaço, que preciso, o livro que preciso, é caro. O livro que preciso é caro. Depois, letra B. Este é o ideal, espaço, que acreditas? Este é o ideal que acreditas? Depois, letra C. O colega, espaço, que vi foi outro. O colega que vi foi outro. Bom, olha só. Primeira coisa que eu tenho de saber, se é pronome relativo. O livro o qual, o ideal o qual, o colega o qual. Beleza. Segunda coisa que eu tenho de saber, se há ou não preposição antes dele, do pronome relativo. Como é que eu sei? Eu tenho de ver o que vem após o pronome relativo. Se há alguma palavra após o pronome relativo que esteja solicitando preposição. Tal palavra pode estar bem ao lado do pronome relativo ou bem depois. Não há uma regra específica falando que ela tenha de estar ao lado. Então, o livro que preciso é caro. A questão é a seguinte, quem precisa, precisa de. Então, a frase correta é o livro de que preciso é caro. Existe uma palavra que está depois do que, no caso aqui está ao lado, poderia estar bem depois, solicitando a preposição, então o livro de que preciso é caro. É que no dia a dia não costumamos usar tal preposição. No dia a dia a frase normal é o livro que preciso é caro. E, observa, na hora da prova, existe a preposição. Depois, este é o ideal que acreditas? Observa, quem acredita, acredita em. Então, a frase correta é, este é o ideal em que acreditas? Depois, o colega que vi foi outro. Agora o detalhe. O verbo ver não solicita preposição, porque o verbo ver é aquele verbo chamado de verbo transitivo direto. Não pede preposição. Bom, se o verbo não pede preposição, eu não posso colocar preposição aqui. Então fica simplesmente o colega que vi foi outro. Esse pronome relativo ao qual ele é variável, né? Que não varia, quem não varia, o qual varia, cujo varia também.